Bom, Vinícius, o desejo de levar a obra de Afonso Ávila para o cinema veio, na verdade, primeiro eu sou uma leitora contumaz da obra dele. O Afonso faleceu em Belo Horizonte aos 84 anos, no ano de 2012, deixando uma obra fortíssima, tanto do ponto de vista da poesia quanto do barroco. O Afonso era um renomado e consagrado ensaísta internacional no campo do barroco, especialmente do barroco mineiro. Então, essa faceta da obra dele, enquanto ensaísta, né, essa faceta dele do ponto de vista de um escritor crítico do campo do barroco é muito conhecida e muito respeitada nacional e internacionalmente. E a poesia, o Afonso é considerado um dos maiores poetas brasileiros da segunda metade do século XX, acabou sendo uma poesia muito consumida, vamos dizer assim, ou admirada por poetas, por críticos, por professores, por leitores iniciados no campo da poesia. E, no entanto, a obra do Afonso é uma obra extraordinária. Ela tem lá, obviamente, sua dimensão de complexidade, mas tem também de uma comunicação, de uma contundência, de uma atração para o leitor jovem incrível, incrível. Então, em 2010, 2011, o Afonso começou a apresentar alguns problemas de saúde. Eu tinha uma convivência familiar com ele, fui casada com o filho dele por mais de 3 décadas. Eu tinha uma convivência com ele muito próxima, poeticamente, familiarmente e profissionalmente. A gente trabalhou junto em algumas coisas e tudo mais, até de publicações dele e tudo. E nessa ocasião, quando ele apresentou esses problemas de saúde, eu propus que a gente fizesse esse documentário. Portanto, eu gravei várias e várias horas de entrevista com o Afonso, gravei também em estúdio, lendo a poesia. Ele é um excelente, que aliás foi uma surpresa, porque ele é excelente leitor de poesia oralmente falando, né? O levei a Ouro Preto, onde a gente fez cenas muito importantes para o filme, porque ele era apaixonado com a cidade de Ouro Preto, e um de seus mais belos livros, Cantaria Barroca, que a gente transpõe também para o filme, documentário, foi todo um livro que ele gerou em Ouro Preto, quando ele lá trabalhou, na década de 70. Mas essa poesia é uma poesia viva, é uma poesia que merecia estar de novo na ordem do dia, ou pelo menos voltar a circular. Então, é muito curioso que eu, em princípio, seria a produtora executiva desse filme. Jamais imaginei que fosse ser a diretora e a roteirista, né? Aí o acaso, que não é tão acaso assim, no seu lance de dados, me colocou esse desafio final de fazer o argumento original, o roteiro e a direção. Portanto, para mim era muito claro que essa obra do Afonso era uma obra muito forte, muito densa, muito contundente, e, em segundo lugar, que era uma obra que mereceria estar novamente em circulação. Então, toda a espinha dorsal do filme, toda a batalha minha do filme era de poder que essa poesia, que essa expressão poética, a voz do poeta viesse à tona. Então, todo o documentário, que é de 1 hora, é calcado na figura do poeta, sobre sua poesia e sua poesia, não é? É muito interessante que quando nós começamos, eu e o Afonso, a discutirmos o filme, eu fiz uma lista dos meus poemas prediletos e ele fez uma lista dos poemas prediletos dele. A gente convergiu em muita coisa, Vinícius, e outras coisas nem tanto. Mas, ao final, a gente estabeleceu um teto X de poemas e nem todos os poemas ele conseguiu ler. Por questões de tempo, já de saúde, portanto, uma saída que eu tive, alguns poemas eu mesma leio em confluência com ele e outros eu gostaria que uma voz feminina lesse. E para mim essa voz desde sempre foi a Vera Holtz. E por meio de um amigo comum que nós temos, a gente se conheceu. Eu propus a ela o filme, ela adorou, né? Adorou, ela não conhecia o Afonso, isso que é interessante, quer dizer, ela não conhecia o Afonso, né? E ela, então, a gente teve uma conversa muito bacana, muito legal. Ela adorou a poesia dele, adorou, generosamente aceitou o convite. E o que é mais bacana para mim, particularmente para a equipe, é que em dezembro, quando a gente estreou o filme no Rio, ela foi e ela gostou muito e agradeceu, ainda fez uma chamada muito maravilhosa para o filme. Então foi muito importante contar com uma voz, com uma expressão sonora da Vera, né? Ela lê muito bem também, e isso acho que também traz marcas para o filme muito importantes, não é?